Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, hoje a liturgia da igreja é muito rica para as nossas reflexões, porque nós estamos diante de vários mistérios: o mistério do purgatório, da morte, o nosso juízo particular, da salvação ou condenação. Mas queria destacar dois pontos: a realidade do purgatório e a realidade da nossa morte. Em primeiro lugar, a realidade do purgatório. Por isso que estamos aqui rezando pelas almas do purgatório, as almas que estão lá se purificando, já que o purgatório é um lugar de processo de purificação. Aquelas almas que morreram sim em estado de graça, mas ficaram algumas penas devidas aos seus pecados, por isso que estão lá se purificando. E a gente reza para que essas almas possam entrar o mais rápido possível no céu. A gente não reza pela salvação das almas do purgatório, já estão salvas. A gente não salva ninguém rezando pelas almas do purgatório. A gente não salva uma alma assim. Se a gente quer salvar alguém, a gente tem que rezar pelos vivos, vai rezar pela conversão de alguém. Aí sim a gente pode salvar uma alma. Purgatório não, a gente não salva, já estão salvas. Mas a gente reza justamente para sair daquele momento de purificação, que é um momento de dor, porque é um momento de ausência de Deus. Ainda não estão diante de Deus na realização plena no céu. A realidade do purgatório é uma realidade muito séria na igreja bíblica, muito forte. Nós temos vários santos que tiveram essas revelações também do purgatório, como o Padre Pio. Na história do Padre Pio, a gente pode entender um pouquinho como que é a realidade do purgatório. E por que uma alma vai para o purgatório? Conta uma história que aconteceu com o Padre Pio. O Padre Pio é aquele que tinha esse contato com além, e muitas vezes ele tinha contato com o próprio demônio, com as almas, que as pessoas do céu adivinhavam também os pecados das pessoas. E com relação também ao purgatório, teve várias visões, revelações. Um certo dia, Padre Pio estava rezando no banco da igreja, e ele percebeu que tinha um monge andando para lá e para cá, perto do altar, próximo ao altar. Ele achou que era o companheiro dele. Aí depois esse monge foi até ele: olha, Deus me permitiu vir aqui, eu estou no purgatório, eu quero uma missa por mim, pela minha alma. E aí esse monge explicou para ele: sabe por que eu estou no purgatório? Porque durante um tempo no convento, eu fui encarregado de arrumar o altar, trocar as flores do altar, arrumar a toalha. E sempre quando eu passava diante do Santíssimo, do Sacrário, eu não fazia genuflexão. Faltava com respeito para com o Santíssimo Sacramento. Por isso que hoje eu estou penando no purgatório e eu preciso de misericórdia, eu preciso de orações. E aí Padre Pio, claro, a missa tão piedosa dele, sempre celebrava uma missa e libertava essa alma. Teve outras histórias também parecidas, em que a alma apareceu para Padre Pio. Mas essa é a realidade do purgatório. Por isso que a gente deve buscar viver, ter uma alma limpa para Deus, para a gente morrer em estado de graça, nos purificando talvez por tantas provações da vida, para a gente entrar direto para o céu. Porque o purgatório é um momento de dor, sim. Padre Pio, uma vez teve uma visão de uma alma no purgatório, e essa alma estava sofrendo muito, e ele perguntou como que era a dor do purgatório. E essa alma explicou justamente para ele: olha, o fogo que vocês têm lá na terra, para a gente aqui é uma brisa fresca, suave, porque a dor aqui é imensa. Conta-se na história de Padre Pio que essa alma deixou pingar um pouquinho do suor, claro, uma revelação, um pouquinho do suor dessa alma pingou em Padre Pio, e ele caiu no chão na hora de tanto sofrimento, de tanta dor.
E a conclusão de Padre Pio, justamente explicando para os frades depois, foi justamente esta: olha, se a gente soubesse como Deus é justo e severo, jamais a gente pecaria. Jamais a gente pecaria. Esta foi a frase de Padre Pio explicando para os monges. Portanto, o purgatório existe. É claro que Deus é cheio de misericórdia, mas também Ele é justo. Existe sim o céu, mas existe a condenação e existe o purgatório para aquelas almas que não estão preparadas, totalmente preparadas para o céu. Por isso que a gente reza sempre pelas almas do purgatório. Aqui na igreja, na paróquia, nós temos a missa toda segunda-feira, a missa das almas, as orações próprias pelas almas, porque é de interesse nosso. A gente pode tirar uma alma do purgatório com as nossas orações. Quando a gente morrer, essa alma também pode interceder por nós, lembrar de nós. Por isso é uma grande obra de misericórdia rezar pelas almas do purgatório. Esta é a realidade do purgatório. Uma outra realidade diante desta liturgia é a realidade da própria morte, da nossa morte. A gente sabe que quando o demônio seduziu Adão e Eva, o que ele queria é isso, a morte. E o demônio ficou feliz com isso, quando ele conseguiu. Adão e Eva, eles caíram no pecado. Esta foi a grande punição de Deus. Agora vai ser uma morte, não é, no latim, uma morte morrida, ou seja, uma morte sofrida, uma morte com dor. Já não é uma morte mais uma dormição, mas é uma morte dolorosa. E o demônio ficou feliz com isso. Mas é claro que Deus prometeu resgatar tudo isso, o sentido da morte, esmagando a cabeça da serpente com a descendência de Cristo. E Jesus, portanto, nos deu um novo sentido para a própria morte. Se nós acreditamos nesse momento de dor, da morte, esta situação dramática, devemos acreditar mais ainda em Cristo. Por isso que nós ouvimos na primeira leitura hoje São Paulo falando: ó morte, onde está a tua vitória? Em Cristo, aonde está a vitória da morte? Qual é a voz da morte diante da ressurreição de Cristo? Em Cristo a morte não mata mais, a morte é apenas uma passagem, mas é em Cristo. Por isso que nós devemos ter a nossa fé em Cristo e viver nele, como nos explica também o Santo Evangelho de hoje, vivendo em Cristo, levando uma vida piedosamente. Aí sim a nossa morte vai ter sentido. A morte para nós não tem a última palavra. Por isso que a gente visita o cemitério, a gente leva a flor aos túmulos. Por quê? Porque a gente sabe que aquela alma pode estar no céu, na eternidade. A gente acredita na eternidade, no infinito. Um pagão não deveria nem levar flor para o túmulo. Para que levar flor? Se ele não acredita na eternidade, se tudo acabou ali, ficou por ali mesmo. Não faz sentido levar flor para o cemitério para quem não acredita na eternidade. Mas nós acreditamos, porque Cristo ressuscitou. E nós temos fé na ressurreição de Cristo, nós temos fé na sua graça, nós temos fé na sua luz, na sua força, nós temos fé nas nossas boas obras em Cristo. Por isso que nós acreditamos na eternidade. Por isso que a morte para o cristão é um momento belo. A morte é bela, a morte cristã é muito bela. A gente vê a assistência da igreja desde bebezinho, desde o batismo até o momento final. E é bonito a gente chegar, claro que é um momento dramático, doloroso, mas como ontem, por exemplo, eu fui no velório de Alcina, ela foi presidente do Sagrado Coração de Jesus, morreu na primeira sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, foi enterrada agora cedo, mas a gente olha para ela ali, a gente quase que acredita que ela está viva ainda. Por quê? Ali tem a imagem do coração de Jesus, o terço em suas mãos, o padre com a estola, com a água benta, fazendo as orações. Ela foi assistida em casa, foi assistida no hospital. Portanto, não tem morte mais bela do que uma morte cristã. Para os pagãos, a morte é motivo sim de desespero, não sabe nem por que está morrendo, não sabe nem por que está fazendo um velório, não sabe nem por que leva flor para o cemitério, mas para nós não.
A morte é bonita, porque a gente sabe que a pessoa está ali, com os olhos fechados, mas esses olhos, eles se fecharam aqui na terra para abrir no céu. Os ouvidos estão selados, mas para escutar a própria voz de Deus no céu. Os lábios selados, mas para a alma falar diretamente agora com Deus, para ter sua realização plena. É apenas um passo para entrar no céu. É isso que representa a morte cristã. É um momento, é um passo importante e necessário para a gente entrar no céu, para que nossa alma possa estar viva, plena, realizada diante de Deus no céu. Portanto, amados irmãos, eu tenho a ousadia de dizer, a morte cristã é uma morte bela, é uma morte serena. Para aqueles que viverem em Deus, nós temos essa segurança, essa paz de que Cristo vai nos ressuscitar. Deus não está torcendo para a gente ir para o inferno. Deus quer a nossa salvação. Jesus é o nosso advogado, Ele veio nos resgatar, nós somos batizados. E aquele que vive nele vai ter ressurreição. E Jesus vai estar lá como o grande advogado que fala o livro do Apocalipse, nos puxando para o céu. Ele não quer a nossa condenação. Ele só espera a nossa abertura, só espera a nossa vivência na sua graça e no seu amor e na sua paz para a gente entrar no céu. Deus está do nosso lado, Ele quer a nossa salvação, Ele quer para nós uma morte serena, uma morte cristã. É isso que a igreja prega para nós também neste dia, que possamos viver uma vida reta, aproveitando o nosso tempo. Como eu contava ontem também, a gente celebrou, não é, a beatificação de Carlo Acutis, aquele jovenzinho, 15 anos, morreu de leucemia. Mas quando ele estava quase morrendo, ele descobriu a doença, um pouquinho depois ele morreu. E a mãe dele falou para ele, por que você não está triste? Você sabe que você vai morrer. E ele disse justamente o seguinte, olha, eu não estou triste, para que estar triste? Eu não desperdicei, eu não perdi nem um tempinho com coisas que desagradam a Deus. Esta foi a resposta para a mãe dele. Eu aproveitei o meu tempo, não perdi o meu tempo com coisas que desagradam a Deus. Esta é a maior segurança que uma alma pode ter, olhar para trás, para a sua história. Não, eu procurei agradar a Deus, eu busquei na minha vida a face do Senhor. Traz paz para o nosso coração, saber que a gente vive em Cristo, e saber que Ele passou pela morte e é Ele que vai nos ressuscitar um dia. Portanto, amados irmãos, o nosso coração cheio de esperança, vamos buscar sempre a nossa perseverança e viver piedosamente para que possamos morrer também nesta vida piedosa, com toda a assistência da igreja, para que possamos um dia, com os nossos olhos, nossos ouvidos e a nossa própria voz, cantar as maravilhas de Deus no céu e ouvir os próprios anjos na eternidade. Amém.